Oi pessoal, tudo bem? Preparados para a aula de hoje? Hoje a aula vai ser legal, hein? Vai ser sobre a viagem de Paulo para Roma. Vamos ver o que aconteceu nessa viagem, hein? Aconteceu muitas coisas. Mas antes da gente começar, vamos fazer, como sempre, a nossa oração, falar com Deus. Deus Pai, muito obrigado por minha vida, pela vida dos meus pais, por tomar conta de mim. Te peço, Pai, que abençoe a aula de hoje e que eu possa aprender um pouco mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bem, e antes de começar a contar a história, vamos ao nosso louvor. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nem o monte é tão alto, nem o vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Cante comigo. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nem o monte é tão alto, nem o vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Depois desse louvor legal com Samuel, a gente vai precisar se lembrar um pouquinho do que aconteceu na aula passada. Vocês se lembram o que aconteceu na aula passada? Não? Então a gente vai se lembrar agora. Vamos relembrar um pouquinho, tá bom? Na aula passada, a gente viu que Paulo foi preso, estava lá na prisão. E o que aconteceu quando ele estava na prisão? Jesus apareceu e falou duas coisas a Paulo. O que foi que Jesus falou a Paulo? Vocês se lembram? Jesus falou duas coisas. Primeiro, que ele não tivesse medo. E segundo, que Paulo iria para Roma. Então, nessa viagem para Roma, que nós vamos ver daqui a pouco, teve alguns probleminhas de viagem. Paulo teve alguns probleminhas de viagem. Quais os problemas de viagem que podem acontecer quando a gente está viajando? Vocês têm problemas quando fazem viagem com o pai de vocês? Bem, vamos ver aqui alguns probleminhas que podem acontecer, né? Um dos problemas que pode acontecer é que você está viajando lá com seu pai, sua mãe, à noite, né? E aí
De repente, começa a entrar naquela estrada escura, começa a dar um pouquinho de medo, né? Aí, pô, fura o pneu do carro. Tem que parar o carro naquela estrada esquisita, descer, abrir, ficar esperando lá no escuro, né? Dá medo, né? Qual outro problema que pode acontecer na estrada, além de furar o pneu? Ah, eu tenho medo quando tá viajando e começa a chover assim um pouco, forte, né? Começa a ficar ruim de dirigir, você não consegue ver direito. E aí você vai andando, vê carro acidentado, né? Começa a dar um pouco de medo. De repente a chuva piora. Fica daquela situação que você não consegue ver nada, 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 nada. Fica muito forte a chuva. E aí começa a cair galho, né? Começa a encher de água, né? E aí dá bastante medo, né? Dá bastante medo, né? Tem gente que não tem tanto medo, e aí fica feito esse pessoal aqui, ó. Aproveita que está cheio d'água e não tem medo não. Ó. Bem, a história de hoje, a viagem de Paulo vai ser bem complicada. E ele vai ter que confiar em Deus e nas promessas de Deus. Né? Estão lembrados que Jesus falou para ele que ele iria para Roma. Então, para ele chegar em Roma, ele tem que passar por essa viagem. Né? A história de hoje está em Atos, capítulo 27, do versículo 21 ao 26. Tá? Bem, depois de ser preso em Jerusalém, Paulo foi levado para um navio até Roma. Ele estava preso. Olha ele aqui preso. Ó. Olha. Estão vendo que ele está com a corrente aqui na mão? Ó. Ele está preso. Então ele foi levado no navio até Roma. Para quê? Ele ia ter que encontrar o César. Quem era César? César era o imperador de Roma. Tá? De toda a região ali. Quase toda, todo mundo era dominado por César. Então era a pessoa mais poderosa do mundo. E Paulo iria conversar com ele. Né? Paulo ia encontrar com ele. Mas antes de chegar em César, ele tinha que passar pela viagem. Vocês lembram o que é que Jesus falou a Paulo quando ele estava preso? Que ele não tivesse medo, que ele iria para Roma e em Roma ele iria falar do amor de Jesus. Jesus falou que a viagem ia ser tranquila? Não, não falou que a viagem ia ser tranquila. Muito pelo contrário. A viagem foi complicadíssima. Vamos ver o que aconteceu. Então ele embarcou nesse naviozinho aí, nesse barquinho aí, e quando o barco estava no meio do mar, começou uma tempestade que era terrível. Muita chuva, trovão, nossa, um barulho horrível. E o barco sacolejava de um lado, do outro. Né? As pessoas ficaram com muito, muito, muito medo. Muito medo. Ufa, ainda bem que a tempestade parou um pouquinho, vai dar para eu falar aqui direito com vocês, né? Então, com aquela tempestade, os marinheiros começaram a jogar tudo fora para aliviar o peso do navio, porque o navio pesado ele ia afundar, ele ia quebrar. Né? Então, no desespero, eles começaram a jogar tudo que tinha dentro do navio fora. Além disso, o navio quebrou muitas peças e o navio ficou sem controle. Então, mesmo que a tempestade parasse, eles não conseguiam direcionar o navio para ele ir para algum lugar. O navio ficava lá sem rumo. Até que de repente apareceu um anjo a Paulo. E sabe o que é que o anjo disse? O anjo disse duas coisas. Paulo, não tenha medo. Ninguém vai morrer. Vai todo mundo sobreviver. Então, o anjo estava aí para quê? Para confirmar aquilo que Jesus falou. O que é que Jesus falou para Paulo? Falou, Paulo, não tenha medo. Se lembram? Você vai chegar onde? Em Roma. Vai chegar vivo em Roma. Certo? Sendo que o anjo aqui estava dizendo algo mais. Estava dizendo que ninguém no navio ia morrer. Tá? Então, Paulo foi lá com os outros marinheiros que estavam no barco, né? E eles estavam com fome, porque tinham jogado tudo fora, inclusive a comida, né? A tempestade não parava, eles estavam desesperados, não sabiam mais o que fazer, o barco estava sem controle,
Então, naquele desespero todo, Paulo vai dar a notícia aos homens do navio. E a notícia tinha uma parte boa e uma parte meio complicada, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas eu queria, antes de falar qual foi a notícia do anjo, eu queria que vocês olhassem Paulo, na foto de Paulo. Paulo está chorando, Paulo está reclamando aqui. Não, Paulo está com medo, porque está numa tempestade, a situação está feia, está todo mundo com fome, desesperado. Mas Paulo está tranquilo. Tá? Ele está com medo, mas está tranquilo. Ele está na paz de Deus. Ele está confiando em Deus. Por isso que ele não está desesperado, como os outros marinheiros. E quando a gente está com Deus do nosso lado, a gente pode ter até medo. Mas a gente confiando nele, a gente fica tranquilo. Então, Paulo chegou para aqueles homens e falou: olha, eu tenho uma notícia ruim e tenho uma notícia boa. A notícia ruim é que esse navio vai afundar. Então os homens, nossa, o navio vai afundar, a gente nesse mar vai todo mundo morrer. Meu Deus, a gente com fome, não vai ter nem força para nadar. E aí aquele desespero bateu, né? E aí Paulo falou: a notícia boa é que Deus disse que ninguém vai morrer. Que a gente precisa confiar em Deus. Certo? Se a gente confiar em Deus, a gente sabe que a gente não vai morrer, então não precisa entrar em desespero. Então, Paulo, mesmo nessa confusão toda, não perdeu a oportunidade de falar de Deus para essas pessoas que não conheciam Jesus, tá? E mostrar para essas pessoas a confiança que ele tinha em Deus, tá? Então, é essa confiança de Paulo que nós temos que ter. Mesmo num momento difícil, de medo, a gente precisa confiar em Deus. Então, o que aconteceu depois disso? Aconteceu aquilo que o anjo falou. O navio afundou. E todo mundo caiu no meio da água. Né? Então, a promessa que foi dada por Deus a Paulo aconteceu. O navio afundou. E qual era a segunda promessa que foi dada a Paulo? Que todos iriam se salvar. Então todos nadaram até a praia e ninguém morreu. Tá? Todos conseguiram salvar. A palavra de Deus foi cumprida novamente. E mesmo com grandes dificuldades, Paulo chegou até Roma. Né? E lá Paulo falou de Jesus para as pessoas da cidade, conforme Jesus havia dito. Paulo chegou em Roma e conforme Jesus havia prometido. Então, a palavra de Jesus foi novamente cumprida. Tá? Precisamos confiar nele, porque sabemos que todas as promessas de Jesus serão cumpridas, foram e serão cumpridas. E aproveitar para falar, ensinar a palavra de Deus a todos aqueles que não conhecem Jesus. Tá bom? É isso que nós aprendemos na aula de hoje. Bem, nossa aula está acabando e o versículo da semana é Filipenses 1:27. Vamos ver? Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um Decorando o Versículo da Semana. E o versículo dessa semana é Filipenses 1:27. Vamos lá, por partes. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Filipenses 1:27. Vamos ler tudo? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Filipenses 1:27. Sua vez, hein? Vamos dar alguns segundinhos para você ler e decorar. De novo, hein? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Filipenses 1:27. Agora é só ler e treinar durante a semana. Beijos, pessoal. Fiquem com Deus. A atividade da aula de hoje, vocês vão fazer um desenho sobre a história de hoje. Você vai escrever um bilhete para um amigo de vocês, tá? E contando
sobre o cuidado de Deus. Você vai tirar uma foto, vai mostrar esse bilhete pra gente aqui, mandar pelo WhatsApp, e você vai guardar esse bilhete. Quando você encontrar esse seu amigo, você vai entregar esse bilhete para ele. Tá bom? Então, essa é a atividade dessa semana. Nossa aula está acabando e não podemos terminar sem fazer a nossa oração. Deus, muito obrigado por sua palavra. Muitas vezes, Pai, nós temos medo, como Paulo teve quando estava naquele navio, e ficamos desesperados, Pai. Mas a gente tem confiança em Ti, porque você mandou um Salvador para nos salvar. E esse Salvador nós temos certeza. E por isso, Pai, apesar do medo, nós temos paz, nós temos tranquilidade, porque estamos contigo, Pai. Porque só nós temos a certeza que Tu enviaste um Salvador para a gente. Pai, nos dá forças para que nesses momentos de desespero nós podemos, mesmo com medo, levar a Tua palavra aos outros, levar a Tua paz aos outros, assim como Paulo fez. Te peço que nos proteja essa semana e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Bem, nossa aula está acabando. Eu queria mandar um grande abraço para vocês. Espero que vocês fiquem com Deus. E deixei para vocês uma música chamada Barquinho, que é do grupo Logos. Espero que vocês gostem. Tchau! Vede cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vive no mar, mas vive a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me